Olá pessoal, nós vamos dar início ao nosso terceiro capítulo, né? Nessa nossa aula 08, nós vamos falar nessa primeira parte sobre o sistema circulatório, a parte de veias, de vasos sanguíneos, né? E esse capítulo está se referindo a três sistemas: sistema circulatório, sistema linfático e sistema urinário, certo? Veja só, desenvolvimento do tema, que tem ali na página, no início do capítulo de vocês, capítulo 3, tem bem na página 51. Visão geral da atuação do sistema circulatório. É uma introdução, né? Ele diz o seguinte: o sistema circulatório é constituído pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos. Como nós trabalhamos na nossa primeira aula, né, quando a gente estava abrindo o grupo, né, vocês deixaram bem claro para a função, a Mauri escreveu bem claro. Quem escreveu também, acho que não sei se é a necessidade, porque muita gente já tem escrito, né? Tem falado sobre o coração, que é responsável por bombear o sangue para toda parte do corpo, né? Assim, o coração, uma das funções ainda é bombear, né? Assim, o sangue para todo o corpo. Aí nós temos o sangue, né? Que é um líquido vermelho, que leva todas as substâncias, né, para as células, como também pega todas as substâncias das células, como podemos dizer, lixo, e leva e acaba descartando, levando para os órgãos responsáveis pelo seu descarte, né? E entre o coração e o sangue, né, assim nós temos os vasos sanguíneos, que são esses vasos que irrigam o nosso corpo, tá? Por toda a parte do nosso corpo, que quando o sangue vai passar por eles. O sistema circulatório é responsável pelo transporte de substâncias dentro do organismo, né? Então, esse sistema circulatório, ele tem como principal função tanto levar substâncias como retirar substâncias indesejáveis do nosso organismo e levar para outra parte do corpo, para órgãos específicos, para eliminar, por exemplo. Um órgão que a gente podemos citar é os rins, né, que ele vai purificar o sangue e alguma substância indesejada ele vai eliminar. O nosso organismo ele necessita de matéria-prima e ele necessita também de energia, certo? E o sangue tem essa função de levar matéria-prima para que o nosso organismo metabolize, gerando, né, essa substância e energia. Substâncias essas para repor células mortas, né? E substâncias essas como nutrientes, proteínas, carboidratos e oxigênio para que a célula sintetize e gere energia para o bom funcionamento do nosso corpo. Nós temos aqui um sistema do sistema circulatório. Veja só, os vasos em vermelho, né? Nós normalmente chamamos o sangue oxigenado e os vasos azul, sangue pobre em gás oxigênio, que são representados, nós costumamos também falar que são as veias, artérias e veias, os vasos sanguíneos, certo? Esse sangue vermelho, rico em oxigênio, é o sangue arterial, né? Ele é representado assim em vermelho, e o sangue rico em gás carbônico, que é o sangue venoso, é representado em azul. Lembrando, a cor do sangue é apenas vermelho, tá? Aí nós temos aqui, ó, o esquema mostra toda a irrigação. Essa irrigação é por veias e artérias. Nós temos vasos menores, que é arteríolas e vênulas, e um menor ainda, que nós chamamos de capilares. Então, nós temos a veia cava superior, nós temos o coração aqui bem no centro, né, com a leve inclinação para a esquerda, nosso coração, vamos ver aqui na imagem. Seguinte, a posição onde ele fica. Veia cava inferior, nós temos a aorta, né, a aorta que sai pelo coração, pelo ventrículo, assim. E nós temos a aorta aqui descendo, né, que ela vai irrigar. Então, são vasos
mais fortes, mais resistentes, a aorta, né, assim, que levam o sangue do coração para o corpo. E nós temos do corpo para o coração, nós chamamos os vasos de veia. Veja só aqui, localização do coração. Onde é que está o coração? O coração está bem no centro, né? Bem aqui no centro, por baixo do osso, que nós chamamos de um osso externo. Bem aqui, ó. Aí ele tem uma leve inclinação para a esquerda. Normalmente, quando a gente vai ver a pulsação, a gente coloca a mão do lado esquerdo. Muita gente diz, o coração está do lado esquerdo. Existe essa forma de estar se referindo ao coração como lado esquerdo. Eu vou explicar para vocês durante esse capítulo. Nós temos aqui a traqueia, a respiração, nós temos a artéria carótica e todas essas artérias, tudo isso aqui a gente vai ver no decorrer do capítulo, né? Com o desenvolvimento do assunto, a gente vai conseguir entender cada funcionamento de cada artéria, como é uma artéria, né? Nós temos aqui o pulmão, nós temos aqui o diafragma. Então, ficar falando os nomes dos órgãos fica um pouco desconecto quando a gente não sabe a função de cada um deles. A gente pode ver, estudar cada um deles e depois retornar aqui. Então, o coração, ele tem 4 câmaras, em resumo. E essas 4 câmaras, elas bombeiam o sangue, né? São 2 átrios e 2 ventrículos. Sim. Essa parte aqui, ó, ela é a mais forte do coração, é uma câmara mais forte, e que aqui ela vai bombear o sangue para todo o corpo, tanto para a parte superior como para a parte inferior. Ela sai por essa aqui, essa artéria, nós chamamos a artéria aorta, né? Ela é em torno de mais ou menos de 20 a 25 milímetros de diâmetro, né? Ela é bem, digamos assim, bem larga. Então, quando ela bombeia, o sangue vem, e depois é que ela se ramifica, ó, ela vai subindo e uma parte desce para irrigar a parte inferior, a parte de baixo do corpo. Então, quando esse ventrículo aqui, ele bombeia o sangue, ele é muito mais forte do que os outros 3. Quando ele bombeia, nós conseguimos perceber ele quando a gente coloca a mão. E ele está mais, a inclinação está mais para o lado esquerdo. Por isso que a gente falamos que o coração está mais para o lado esquerdo. Bora lá, o sangue. O que é solução? Primeiro nós vamos ver aqui o que é uma solução, para a gente poder falar do que é o sangue. Solução é quando nós temos um solvente e um soluto, quimicamente falando. Solvente, um exemplo, a água. Um soluto, o açúcar, por exemplo. Se a gente colocar um pouquinho de açúcar na água e mexer, a gente vai ter a impressão que o açúcar desapareceu, o açúcar sumiu. Mas se a gente beber, a gente vai perceber que existe açúcar ali na água. Outro soluto também pode ser o sal. Eu colocar um pouquinho de sal na água, mexer, já vai ter a impressão que o sal sumiu. Não é que sumiu, é que ele foi dissolvido pela água. Ele simplesmente ele está na água, mas só que suas partículas ficaram tão pequenas que o olho humano não consegue mais enxergar. E nem com auxílio de microscópio. Veja só. O sangue é uma solução. O sangue é uma solução, então ele tem vários solutos dissolvidos nela, né? Que diz o seguinte, que se divide em 2 partes. Uma delas mais densa e avermelhada com o nome de elementos celulares, e uma outra menos densa com cor amarelada no nome plasma. Então o sangue são 2 partes, os elementos celulares e o plasma. O plasma é formado predominantemente por água, na qual são dissolvidas substâncias como a glicose, como sais minerais, as proteínas e as vitaminas. Essas substâncias elas estão dissolvidas no plasma, que 95% dele é água, e são as substâncias orgânicas dissolvidas nele.
Já os elementos celulares são constituídos pelos glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e os fragmentos celulares que nós chamamos de plaquetas. Aqui nós temos um esquema, né? Esse esquema, vocês podem estar olhando, ele fica na página 54, de vocês, eu estou acompanhando aqui, componentes do sangue e algumas das suas características. Nós temos o plasma, quantidade aproximada dele, 55% do volume total do sangue, parte superior, e do plasma nós temos 91% do volume é água, eu falei aqui 95%, não é 91%, corrigindo, né? Aí nós temos a outra parte que é proteínas, 7%, nós temos os nutrientes como açúcares, minerais, vitaminas, glicerol, ácidos graxos, aminoácidos, gases dissolvidos e excretas. Essas excretas são substâncias que vão ser expostas pelo nosso organismo. Um exemplo dela pode ser a amônia ou gás carbônico. São em torno de 2%. Essa é a parte do plasma, a parte amarelada do sangue. Lembrando que ele se divide em duas partes, os elementos celulares e o plasma. Essa parte aqui, esses nutrientes, ele tem a função de nutrir o organismo, levar essas substâncias para nutrir o organismo. Todo aquele processo que nós temos de gerar matéria-prima para a formação de energia e estrutura é levada para o sangue através do plasma. Já aqui, nessa outra imagem aqui, nós temos os nossos elementos celulares. Nós temos aqui os glóbulos vermelhos ou eritrócitos ou hemácias, assim, que está falando a quantidade dele, ó, 4 milhões a 6 milhões em cada milímetros cúbicos de sangue, né? Os glóbulos vermelhos, eles são responsáveis pelo transporte de sangue, transporte de oxigênio, né? Ele tem uma substância chamada hemoglobina, que ele se une facilmente ao oxigênio, quer dizer, o oxigênio se une a ela facilmente, e é por onde ela é transportada, e ele é transportado o oxigênio, através da hemoglobina, e ele tem um pigmento vermelhado, que faz com que todo o sangue fique vermelho, justamente porque pela quantidade que existe de glóbulos vermelhos no sangue, que é uma célula, uma esfera achatada que facilita muito a sua locomoção, o seu movimento dentro dos vasos sanguíneos, certo? E a responsabilidade dela é transporte de oxigênio. Já os glóbulos brancos, ou os leucócitos, né, existe de 4.800 a 10.800 por milímetros cúbicos de sangue, e a principal função dele é a defesa do organismo. Ele vai produzir anticorpos para expulsar substâncias indesejadas, substância ou agentes indesejados. Já as plaquetas, né, ela é responsável pela coagulação do sangue, onde podemos ter algum ferimento, algum problema, e ele vai coagular o sangue para formar um tecido naquele local ali. Então, esses são os elementos celulares. A função do glóbulo vermelho é transportar o oxigênio, o glóbulo branco a defesa do organismo, e as plaquetas é coagular o sangue para que façam alguns reparos. Vasos sanguíneos, dos vasos sanguíneos, nós temos 3 ou 5 vasos sanguíneos, né? Nós temos os primeiros, artérias e arteríolas. Esses dois aqui, eles conduzem o sangue do coração para o restante do corpo. Antes, nos livros de ciência, dizia que as artérias, arteríolas, ela conduzia apenas sangue oxigenado, que não é hoje. Nós falamos que as artérias, arteríolas, elas conduzem o sangue do coração para o restante do corpo. As artérias, elas são vasos mais, digamos assim, mais resistentes, mais, digamos assim, mais forte, né? E mais largos, e eles pulsam, né? Quando o sangue está passando por ele também.
É assim que a gente pode sentir a pulsação, né, através do pulso, no pulso, a pulsação do sangue, a pulsação também aqui, assim, digamos, popularmente, o pé do pescoço, né? Aqui são artérias, né? E quando o sangue passa, elas ficam pulsando também, certo? E elas são bem vigorosas. Já as arteríolas, elas são ramificações das artérias, quer dizer, elas são artérias com um diâmetro menor. Veja só, ela sai do coração com um diâmetro, como nós vimos na artéria aorta, em torno de 25 milímetros, perdão, ou 20 milímetros, e ela vai se estreitando, ela vai se ramificando, como nós temos aqui esse esquema aqui, ó, artéria, aí elas vai se dividindo, arteríolas, certo? Ela vai se ramificando, né? E as arteríolas são da artéria bem mais fina e difícil de ver a olho nu. Veja que ela já vai se ramificando. Os capilares são ramificações bem menores do que as arteríolas. E os capilares são tão pequenos que um glóbulo vermelho só dá para passar um glóbulo vermelho em fileirinha, em fileira, um atrás do outro. Veja só, nosso corpo é irrigado por esses vasos sanguíneos, artérias, arteríolas, capilares, veias e venas. E muitas vezes a gente tem um corte a superbinha, a pontinha do dedo e sai sangue. Por quê? A ponta do dedo não tem uma artéria, não tem uma veia, mas tem os capilares. Esses capilares, o diâmetro dele é de 0,008 milímetros. Quer dizer, é 1 milímetro dividido por 1000. Ele é invisível, né? A gente não consegue enxergar. E a distância de um para o outro é de 0,1 milímetro, quer dizer, eles são bem próximos, certo? E as paredes dele, dos capilares, são bem estreitas, bem finas, que facilita a passagem de substância por delas para as células. Então, é nos capilares que vai ocorrer a distribuição de nutrientes para as células. As artérias transportam o sangue já nos capilares. Quando chega nos capilares, que está todo o nosso corpo irrigado por capilares, onde é que vai ocorrer as trocas de substâncias. Ela vai dar substâncias às células e as células devolvem algumas substâncias que não querem mais, como gás carbônico e algumas substâncias que indesejáveis, como amônia. Veja só, o sangue partiu do coração, através das artérias, arteríolas, capilares, nutriu o nosso organismo e ele vai retornar ao coração através de quê? De veias e vênulas. Então, os vasos sanguíneos, veias e vênulas, elas conduzem o sangue do corpo ao coração. As vênulas são formadas pelos os capilares vão se juntando e vai formar um vaso mais largo que nós chamamos de vênula, né? Então, ele irrigou ali, nutriu o organismo, essa sequência de vasos, ela vai se juntando, se unindo, formando um vaso maior, que são as vênulas, e essas vênulas vão se unindo e vão formando as veias, né? Que é a veia que vai levar, que chega o coração, o sangue chega ao coração através de veias, que são uns vasos mais largos, não tão forte como a artéria, né? Mas ele chega e leva o sangue. Veja só, para o sangue irrigar o nosso corpo, ele tem a ajuda de uma bomba que nós chamamos de coração, uma bomba que vai bombeando o sangue para o corpo. Agora, do corpo para o coração, nós usamos outros mecanismos, né? Por exemplo, a musculatura, a contração da musculatura. Toda vez que se contrai a musculatura, o sangue vai sendo impulsionado de volta ao coração. Por isso que muitos médicos receitam uma caminhada. Às vezes, ela tem essas válvulas aqui, ó. As válvulas aqui, ó.
Então, o sangue ele só vai em um sentido. Quando a válvula abre, ó, a portinha abriu para cá. Então, o sangue passa. E depois ela fecha, então o sangue não volta. Na medida que você vai se contraindo, vai andando, olha, na medida que você vai andando e às vezes elas vão sendo pressionadas, o sangue vai retornando, retornando ao coração, certo? Olha, as veias, as válvulas. Então, quando a musculatura ela se contrai, apertam, pressionam o sangue, ele sobe e as válvulas, quando é relaxado o músculo, as válvulas fecham. Isso vai acontecendo durante todo o período, né, das nossas vidas. Quando um resumo aqui, né, que a gente depois vamos ver sobre a questão das veias, que elas podem ter esse problema nas válvulas, nessas válvulas aqui, ó. Aí nós temos uma leitura bem interessante, na página 57, que são veias varicosas. Olha a perna dessa pessoa. Acho que todo mundo já viu, pode observar em alguma pessoa tem esse problema aqui de veias varicosas, certo? O que são isso? São problemas nessas válvulas aqui. Muitas vezes a válvula tem um problema, se rompe e o sangue começa a acumular ali. Esse sangue acumulando, ela vai formando essa imagem aqui, ó. Ela vai engrossando, ela vai ficando cada vez mais larga e o retorno do sangue vai ficando cada vez mais lento. Então, ela vai ficando aqui, são as veias varicosas, certo? E é interessante você ler aqui esse texto para você saber um pouquinho mais, tá? E outra coisa, ela pode formar uma hemorragia. O que é uma hemorragia? É um sangramento, certo? Um sangramento. Veja só. Então, em resumo, nossos vasos sanguíneos, a nossa parte, nós temos aqui, ó, artérias, olha. Depois ela vai se ramificando, forma aqui as arteríolas. Ela se ramifica mais ainda, formando os capilares, onde vai ocorrer o que? A nutrição, né, das células. E depois os capilares, eles vão se unindo, formando que as vênulas, e as vênulas depois se unem, formando que a veia. Olha, se une, vai formar apenas duas veias, a veia cava inferior e a veia cava superior, certo? Esse é o nosso esquema aqui, por enquanto. Na próxima aula nós vamos falar sobre o coração e sua função, ok? E bom estudo a todos.